transição? Não, se fechar aqui. Tem que ter transição. Fechar, tinha desativado. Não, fechou só. Tinha aparecido. Desativou. Parar a transição ou deixar a transição? Não, só a gravação mesmo. Pode parar a transição? Pode. Então, vamos lá? Você está com Não, não estou. Então, o requisito 1 são só os obrigatórios, tá? Que a gente vai mostrar. Os seus convênios? O sistema deve disponibilizar um site na internet para divulgação dos editais disponíveis, aberto, com acesso aberto, sem senha, sem necessidade de senha. Esse aqui é o portal externo, ele é de acesso público, os editais ficam disponíveis quando estão captando projetos, né? Aqui você consegue ver as informações que foram cadastradas, você sem precisar se logar no sistema, sem estar cadastrado. Beleza. 2. O sistema deve permitir o credenciamento das instituições que desejam obter financiamento. Quando aprovado o credenciamento, receberá uma senha de acesso para ingresso em área restrita do site em atendimento à Lei Federal 13019. Sim, hoje ele tem um opção de cadastro aqui, que tem hoje 2 perfis, que podem ser modificados, né? Podem ter outros níveis também de cadastro. Hoje tem pessoa física e pessoa jurídica. Colocando os dados aqui de pessoa, dados básicos. Deixa eu usar o CPF gerado. A falta de contraste também. Dos outros não tinha. Pode ser um problema do notebook. Então, cara, não, essa TV, depois a gente entra, depois Cara, mas terminar. o Barone é o mesmo notebook. Dos outros. Não, meu notebook é outro. Diferente de Barone? Depois que terminar, a gente entra no portal de gestão para você ver. Como é que fica. Tá gravando, Gabriel? Tá gravando? Sim. Área de noção, se for preciso cadastrar também, essas áreas são cadastradas internamente, né? Que é um teste só. Informações adicionais. Um resumo do que foi preenchido, se envia isso para análise interna. Esse fluxo ele pode ser modificado, tanto que tem locais que pedem esse fluxo para ser analisado internamente, tem locais que pedem para essa análise seja feita de forma automática, para gerar a senha já automaticamente. Seguindo o requisito, vamos seguir na parte de aprovação interna pelo portal interno da prefeitura. Então, a partir do momento que foi solicitado o cadastro aqui, ele recebe um e-mail para confirmar se o e-mail dele é real, que é uma primeira confirmação, né? O senhor abriu a captura de e-mail aí? Sim, deixa eu abrir aqui. Isso, acho que abri no outro monitor. Dá para maximizar aqui. Então, esse aqui é um sistema que simula a captura de e-mail, né? Então, aqui é o e-mail que ele recebeu. Então, ele recebe aqui a solicitação de cadastro, ele clica no link para confirmar que aquele cadastro é realmente válido, aquele e-mail dele é válido. Clicando aqui, deu a solicitação de cadastro válida. Então, nesse momento, como está configurado, ele está esperando a aprovação interna pelo sistema para poder ser gerada a senha para ele. Então, vamos entrar aqui no ambiente interno, o ambiente que os servidores vão acessar, né? Com senha, né? Usuário e senha. Aqui, entidade proponente, aparece a lista de proponentes pendentes de aprovação. A pessoa teste o cadastro está aqui. E vamos começar a etapa de aprovação, que ele recebe a documentação. Essa documentação pode ser de forma digital ou via processo, né? Físico. Vou colocar uma data posterior. Aqui. A partir do momento ele pode validar ou invalidar o cadastro, verificar no checklist de validação também, caso tenha que seguir um checklist. É o checklist de validação, tem que validar os itens do checklist. Valida o cadastro, abre a mensagem falando quem é responsável por validar esse cadastro e os dados atrelados a esse cadastro. Depois desse momento, você pode aprovar ou reprovar o cadastro. Podem ser órgãos distintos que façam essas análises, né? Mesma coisa, confirma a aprovação. E, por último, se gera a senha para ele. Essa senha é disparada por e-mail, ele recebe também juntamente na caixa dele.
Ele recebe o login e a senha dele. Com esse login e senha, ele pode acessar o sistema externo agora. Okay? Eu vou acessar a minha área, o login e a senha. Ele já tem acesso à área interna administrativa dele. Não foi os dois, né? Uma bolinha. Isso aqui é tudo a conferência que a gente fez. A gente foi tudo antes. 3. O sistema deve possuir área restrita para uso exclusivo do proponente devidamente credenciado. O acesso se dará através da sua senha individual e, através dessa área, o proponente poderá solicitar inscrição nos editais que estiverem disponíveis em atendimento à Lei Federal 3019. Então, de acesso ao login e senha que ele foi realizado agora, ele já recebeu, ele pode se cadastrar no edital que estiver aberto. Então, vou verificar os editais que estão abertos aqui. Tem um edital que eu deixei cadastrado previamente. Ele vai se inscrever nesse edital. Ele está na situação de captura do projeto, né? Então ele está para receber projetos. A primeira parte dessa inscrição é a identificação de quem está se inscrevendo, né? Para ele verificar que os dados dele realmente são aqueles que batem com o que está logado no sistema. Ele tem o dado do proponente, os partícipes, documentação pessoal que ele pode anexar, habilitação que foi pedida no edital, os anexos que caso ele queira e a apresentação. Nesse momento ele pode cadastrar a parte técnica do projeto também, que tem toda a descrição textual do projeto dele, né? Deixa eu só preencher aqui algumas informações para seguir. Esses dados aqui são obrigatórios. A equipe e os resultados esperados. Nesse momento ele vê o resumo e, dando prosseguimento, ele vai para a parte de metas e atividades. Eu acho que teve um requisito anterior a esse, que é o requisito de questionário. Não, ainda não. Questionário configurável. Não, primeiro, o sistema deve possuir área restrita para uso exclusivo do proponente devidamente credenciado. O acesso se dará através de senha individual. Através dessa área, o proponente poderá solicitar a inscrição nos editais que Ah, sim, então é isso aí. Já foi. Tá. O 4. O sistema deve permitir a elaboração do plano de trabalho diretamente de dentro do sistema com questionário configurável para cada tipo de instrumento. Então, aqui, por exemplo, esse edital aqui está sem questionário. Eu vou associar um questionário a esse edital para mostrar a alteração dele para o preenchimento. Eu vou localizar esse edital, vou editar. Aqui no cadastro interno do edital, você tem a opção de cadastrar os questionários ou associar questionários prontos. Eu vou informar que tem um cadastro sim, vou importar um questionário padrão, já que são questionários que podem já ficar armazenados no sistema. Vou associá-lo. Deixa eu voltar aqui. Questionário. Aqui tem a execução. Deixa eu pegar o outro questionário. Então, atualizando aqui, ele abre a aba de questionários. Então, nessa aba de questionário, as perguntas e grupos que estão cadastrados internamente, eles aparecem aqui para serem preenchidos. Essas perguntas podem ser cadastradas de qualquer maneira, de qualquer grupo, podem ser obrigatórias, podem ser forma de texto, forma de múltipla escolha, escolha única. 5. O sistema deve permitir ao proponente o acompanhamento em área restrita da análise de suas solicitações. Sim, quando ele vai em minha área aqui, ele tem acesso às propostas, tem acesso aos convênios que já foram elaborados. Então aqui, deixa eu entrar com outro login, que tenha mais dados. Aqui você consegue ver os dados de convênio e as propostas em qual situação que ela está também. Se ela estiver em análise, quando você entra na solicitação, você consegue saber os acompanhamentos que aconteceram ali, quando foi feita a entrega,
quando foi feita uma análise, em providência, ele tem acesso a documentos que ele anexou, ele tem acesso aos anexos do projeto que ele anexou também. 6. O sistema deve permitir que a entidade veja os seus instrumentos em vigor em área restrita e possibilitar o registro de acompanhamento que permitam a ela manter atualizadas as informações referentes à execução dos seus instrumentos. Sim, aqui em área restrita, ele tem acesso aos instrumentos que foram firmados. Dentro desse instrumento, ele tem acesso aos relatórios, às prestações de contas e a registro de acompanhamento aqui embaixo. Acompanhamentos eles são ordenados por data aqui também. Necessário. Prazo. O sistema deve permitir à entidade o preenchimento do formulário de prestação de contas, registrando as informações do banco de dados e permitindo sua impressão em formato de relatório. Sim. A prestação de contas, eu vou entrar em outro login, que já tem uma prévia pronta. Bom, aqui de posto no instrumento dele, ele consegue verificar uma prestação de contas está em elaboração e preenche os dados que estiverem na prestação de contas dele aqui. A partir do extrato bancário, ele preenche as receitas não financeiras, as receitas financeiras, então as taxas tarifas, alguma despesa que ele fizer que está vinculado com o plano de trabalho dele, despesas financeiras, e aqui ele consegue ver toda a conciliação bancária do período que ele está prestando contas. E a impressão? E o relatório, ele gera um relatório de execução também. Tem todas as informações que ele preenche da prestação de contas via relatório. Quanto prazo? 10. Todos os relatórios deverão permitir a inclusão do nome do município. Sim. Eu abri um outro relatório aqui. Vamos ver, por exemplo. Esse cabeçalho aqui é configurável, ele vem a logo, o nome do município, o nome do sistema e o dado do qual o relatório está sendo gerado. Na verdade, a gente tem até uma área de configuração, você pode até mudar, não precisa mudar de nome. Palmas. O 11. O sistema deve disponibilizar uma área restrita acessível apenas através de senhas individuais para uso pelos servidores do município. Acho que é isso. 12. Os usuários da área interna deverão analisar os pedidos de credenciamento dos usuários, recusando aqueles que julgarem indevidos e aprovando os que julgarem adequados, gerando senha de acesso para ser automaticamente remetida por e-mail, por procurante de e-mail. Acho que já foi também. O cadastro. O 13. O sistema deve disponibilizar o cadastro dos editais com nome... e tem que checar só os campos aí, estão todos aí. Você pode cadastrar os editais aqui. Os dados básicos aqui. Nome, descrição. Tem o nome, a descrição, ela está como objeto, né, mas a descrição. Regras de inscrição e período de inscrição. Sim. Isso. E os editais que estiverem em período de inscrição deverão ser divulgados automaticamente no site da área externa. Isso, na área externa, quando você visualiza que os editais abertos, aparece os que estiverem em situação de captar no projeto, que aparecem aptos para ficarem disponíveis. Okay. 14. O sistema deve disponibilizar interface para análise das solicitações de inscrição dos editais, permitindo a visualização dos planos de trabalho elaborados. Essa interface deve permitir o registro de acompanhamento do andamento da análise, bem como o registro final com a recusa ou aprovação da inscrição. A análise registrada deve ser enviada automaticamente ao proponente por e-mail. Isso é um pouco maior, né, porque faz parte do fluxo de análise do edital. Então, vou pegar um edital que tiver em análise já aqui. Então, nesse momento, eu tenho um projeto que foi recebido. Então, nessa tela, quando ele chega na etapa de análise, ele consegue fazer... As pessoas que fazem parte da comissão, que está associada a esse edital, conseguem dar nota com os critérios que foram definidos. Então, ele consegue dar nota por critérios. E essa nota é acumulada
para chegar à nota final dele. Então, a média que seria de todos os analistas dando a nota naquele parecer vai gerar uma média e isso vai ser classificado de acordo com a qualificação dele aqui nesse edital. Né? A partir do final, o período de análise tem um período definido, né? Então eu vou pular essa etapa da análise para ele já começar a classificação, né? Que é a partir da classificação que isso é confirmado. Então eu vou finalizar o período de análise desse edital. Passo 6. Na verdade, ele está fazendo esse salto, porque senão a gente tem que esperar 3, 4 dias. Depende dos prazos, para cada etapa dessa depende de um certo prazo, né? Então, a partir do final da análise, entra a sessão preliminar. Então, aqui está sendo aguardado, os projetos que foram recebidos aqui estão aguardando análise, né? Então, aqui ele classifica ou desclassifica. Então, vou classificar esse projeto. E vou encerrar, como todos já foram classificados ou desclassificados, então eu posso encerrar essa classificação. E nesse momento ele dispara o e-mail avisando que ele foi classificado. Isso para entidade externa, né? Esse aqui, né? Uhum. 17. 4.17. O sistema deverá permitir o registro dos dados básicos dos instrumentos, tais como entidade principal, aí tem que abrir o cadastro de convênio. Tem entidade principal aqui. Uhum. Entidades adicionais, quando houver, data de início, data de término. Os dados aparecem aqui, informações de data, início, término, prazos. Órgão que gerencia o instrumento. Tem o órgão do gestor. Pessoa responsável, gestor, né? Objeto, no mínimo outros 20 atributos. Tem diversos outros aqui. E, além do cadastro, tem a parte dos convênios firmados, que tem a opção de se cadastrar terceiros, né? Então, ele faz a solicitação de poder cadastrar auxiliares de entidade terceiros aqui, sem ser o principal. Uhum. Pode incluir um novo conveniente aqui. Uhum. 18. Permitir classificar cada instrumento de acordo com seu tipo. Isso no novo convênio. Como tipo de transferência, como tipo de convênio, que são dados cadastrados. Em utilitários, você tem a opção de cadastrar novos tipos aqui. Tipos de convênio. Uhum. 21. O sistema deverá permitir que se tenha o registro histórico financeiro do instrumento, onde deve haver a separação entre o valor original do instrumento e seus aditamentos, bem como suas respectivas mudanças. Deixa eu verificar um instrumento que tem aditivo. Registro financeiro. Esse aqui não tem mais um tentativo de valor. Deixa eu pegar um tentativo de valor. Valor, só prazo. Esses assim também acho que não. Coisa mais antigo. Tem um de conselho de escola, não tem não? Deixa eu chegar aqui na base de dados aqui. De Afonso Cláudio. Então aqui. Tem o resumo financeiro, o valor original, tem o aditivo dele, o valor atual, e no detalhes do instrumento você consegue saber os aditivos que foram realizados aqui. Uhum. 22 é longo prazo. 23. O sistema deverá permitir consulta rápida aos instrumentos a vencer sob responsabilidade do usuário. Isso a partir do filtro. Você pode, a partir do filtro, calcular aqui. Você pode verificar os meus convênios, o convênio a vencer, e complementar esse filtro também com
com alguma pessoa específica, né? Um gestor que tenha. Mônica. Estou vendo a minha primeira ali. Mônica Rodrigues. É. Ok. Fios de convencimento em breve, situação em vigor, respondido com o gestor escolhido. O sistema deverá permitir a busca de informações cadastrais dos instrumentos, no mínimo através da combinação das seguintes informações: número, processo e entidade. Sim, aqui tem diversos outros, né? Mas o número, processo e a entidade são um deles. Uhum. O sistema deve permitir a localização de instrumentos a encerrar em determinado período. Sim, mesma coisa. Por formação de data, aqui você consegue saber o vencimento, igual foi feito aqui, né? Esse vencimento de 15/5, 14/7, onde filtrou nesse período. 27. O sistema deve permitir a localização de instrumentos em situação normal ou encerrados. Informações básicas, você tem a situação, encerrados, cancelados, em vigor. Tirar o filtro de data. Então, que aparecem todos que estão encerrados. Se eu pegar os que estão em vigor, aparece todos que estão em vigor. Ok? Uhum. 28. O sistema deverá permitir a localização de instrumentos por órgão responsável. Sim, o órgão dos campos, por exemplo, os que estão em vigor da Câmara, aparece aqui. Uhum. E o de baixo vai permitir a emissão de relatórios de instrumentos combinado com os filtros de localização. O filtro que foi realizado aqui, você consegue exportar isso para um relatório. Uhum. E exportar para Excel e PDF também, se necessário. Possui tabela de tipos de instrumento para a classificação dos mesmos. Aqui o tipo de instrumento é cadastrado. Então, se inclui novos tipos. E 31. Possui cadastro de instrumentos com no mínimo os seguintes atributos. Isso é repetido esse. São outros campos. Número e ano do processo. Número, processo. Código do órgão responsável. Unidade de gestor, unidade orçamentária. Gestor. Valor total com suas respectivas fontes de recurso. Detalhamento por fontes. Valor mensal. Valor mensal e valor total. Prazo em dias, meses ou anos. Data de início e final. Data de celebração. Data de publicação. Assinatura, previsão e data de publicação. Veículo de publicação. Situação. Descrição do objeto. Número do banco, agência e conta corrente. Objeto. Banco, agência, conta. Com valor total mensal. 32. Possui cadastro de aditivos e apostilamentos com no mínimo os seguintes atributos. Tinha aditivo. Esse aqui. Editar esse aditivo. Número do aditivo, número e ano do processo, atributo indicando se é aditivo de valor, atributo indicando se é aditivo de prazo e atributo indicando se é aditivo de objeto, valor do aditivo com suas respectivas fontes de recursos, data de início e final do aditivo, descrição do aditivo, data de assinatura do aditivo, data de publicação do aditivo, Assinatura e publicação. veículo de publicação do aditivo. Os dados do aditivo deverão ser integrados no portal de transparência do município com o sistema de contabilidade utilizado pelo município. Sim, ele integra os aditivos por fonte. Para cada fonte que tiver aqui, ele integra isso automaticamente para a fonte que foi integrada no CP, aqui no caso. No portal é automático, né? Se cadastrou aqui, já está O aparecendo. valor e data já altera automaticamente também. Ali, quando não está integrado, ele aparece. Vocês sabem disso, né, gente? Aparece Todo dia, da hora. botãozinho para integrar. 33. A aparência das telas deverá seguir o padrão do ambiente web. É basicamente isso.
Dois ambientes. 34 é longo prazo. 35, o sistema deverá permitir a emissão de relatórios de convênios combinados com os filtros e pesquisas selecionados. Foi o que ele Já fez, né? Já mostrou, né? esse relatório aqui. 36, permitir exportação de dados de convênios para a planilha eletrônica de forma parametrizada, onde o usuário pode selecionar as informações a serem exportadas. Sim, na parte da lista, a exportação para a planilha. Ele escolhe quais colunas é que se exporte. Tem uma prévia, você exporta isso para Excel. Ou para PDF. Você fez uma lista gigante, né? Eu peguei todos. Por todos? Tá rodando aqui. Quando que vai ser? Falotes neném? Vai ser? É menino ou menina? É menina. Menino? Final de junho. Última semana. Mas dia 10 agora, eu tô saindo já de férias. Eu achei que você tinha todas as conversas semana passada, já. Não, 10 de junho. É 10 de junho. É porque maio é Mirella. Ele confunde. Ah, a Mirella tá com Uhum. Só que ela tá saindo agora. Essa é a última semana. Sexta, né? Uhum. Menino também, né? Menina. É mesmo? Maria Vitória dela. Pô, que legal. Pô, a Mirella, então, depois daquele susto que ela passou, né? Deu pra ver. Um susto, né? Mas que bom, cara. Volta por cima. Aqui, a planilha está aqui, foi exportada. Uhum. É isso. Próximo. 36. Permitir exportação de dados de convênios para planilha eletrônica de forma parametrizada, onde o usuário pode selecionar as informações a serem exportadas. É esse aqui no caso. Isso aí. É isso. 37. Isso que eu tinha. Possibilitar a permissão de acesso com a visão limitada para determinados usuários, de forma a que esses usuários só possam visualizar convênios da sua própria secretaria e seus respectivos fundos. Isso é através de perfis de acesso interno. Você pode definir se ele vai ter acesso limitado ou não por secretaria. Ele pode limitar a base da secretaria, pode basear por os parâmetros também. Né? Os usuários especificamente podem ter acesso diferente também, dependendo do perfil. Né? Você pode direto no acesso do usuário e limitar ou liberar permissões. Então aqui você tem a lista de todas as permissões que existem no sistema, você pode permitir ou negar, de acordo com o perfil e a pessoa. Uhum. Permitir a geração de minuta de convênios com a geração sequencial de numeração da minuta por ano de forma automatizada no próprio sistema, conforme o modelo adotável pelo município. Então, a partir de minuta aqui você cria uma nova minuta, forma com dados básicos, forma com a entidade, o tipo de convênio que vai ser firmado, o valor e prazo. A partir daqui você define quem vai assinar. E aqui gera a numeração de forma sequencial, ou dependendo da origem que você escolher, né? Pelo ano e pelos parâmetros que foram utilizados para gerar a numeração. Uhum. 39 é prazo. 41. Possui mecanismo de timeout para logoff de usuários após determinado tempo de inatividade a ser controlado por parametrização. Então, porque no ambiente é controlado por uma variável que fica no servidor, né? Então, o timer que coloquei. Isso no externo, né? No externo, no interno, ela não é visível, mas existe também esse parâmetro, é configurável. Vai no banheiro e volta e já Essa é configurável, né? Se quiser realmente, a gente pode aumentar também. Não, mas tá bom assim, porque cara que esquece o computador do É justamente para isso mesmo. 42. Dar autonomia ao administrador do sistema para que ele consiga bloquear qualquer usuário do sistema, desde que tenha as devidas permissões para isso. Isso, ele na permissão, ele consegue vir na lista de usuários, verificar quem tem acesso no sistema. A partir daqui, ele pode editar esse usuário, tirar a permissão de acesso dele, ou modificar o perfil, ou dar acesso, dependendo. Iniciar a senha, no caso. 43.
As transações realizadas pelos usuários do sistema devem ficar registradas permanentemente com a indicação do usuário, data, hora exata, hostname, endereço IP, informação da situação antes e depois para eventuais auditorias internas e de terceiros. Deixa eu só achar aqui. Na base de teste, mas existem dois tipos de login. Tem o login interno e o login externo do sistema. Então, tudo que é feito no sistema é armazenado em banco, né? Foi modificado. Você consegue ter acesso ao log de alterações, fazendo a pesquisa aqui, por exemplo, em um convênio, eu verifiquei aqui o log de alterações. Então, eu consigo saber o que foi alterado, quando foi alterado, por que foi alterado. E no nosso log de banco de dados fica armazenado também o IP, quando foi feito algum acesso. Então, aqui tem a data que foi realizada, quem realizou, que é a pessoa que fica aqui, né? O caminho que foi realizado, o IP, a máquina. A gente faz alguns controles também de acesso usando esses dados para evitar um acesso indevido. Inclusive de ataque, às vezes você tem o mesmo IP, um monte de aquisições. Por incrível que pareça, está cada vez mais frequente. Ele mostra como estava antes aí? Aqui você tem, que foi quando você passa o mouse em cima, ele te mostra o que estava antes. E foi muito alteração ali embaixo, alteração de tanto, de tal para tal. Alteração no convênio, inscrição. Inserido. Tem uma edição, tem uma. Aqui alterado o dia para. Tal para tal. 44. Os menus de acesso às funcionalidades do sistema devem ser disponibilizados, visualizados apenas quando o usuário tiver acesso, impossibilitando o clique e a apresentação deste quando o usuário não possuir acesso liberado, podendo atribuí-los a grupos de usuários específicos. Então, isso pode ser feito tanto por perfil como por processo direto, né? Por exemplo, que eu tenho uma funcionalidade que inclui um novo convênio direto aqui. Eu posso vir nesse usuário, as funcionalidades específicas desse usuário aqui e negar esse acesso. Seria cadastrar instrumentos diretamente aqui. Eu posso negar. Quando eu atualizo aqui a página, já não tem mais aquela opção. Então, de forma imediata. 45. As autorizações ou desautorizações para o usuário, grupo de funcionalidade, deverão ser dinâmicas e ter efeito após o novo login. Na verdade, elas têm efeito imediato. Nem precisa de novo login, você já tem efeito imediato. Já. 46. Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam gravados em formatos como PDF ou exportados para uma planilha em Excel, permitam ser visualizados posteriormente ou impressos. Aqui você pode gerar o relatório, ele mostra em tela, mas pode fazer download dele também, a impressão. E a exportação para Excel, né? Exportar para Excel e PDF também. 47. Permitir que o usuário filtre previamente dados para apurar as informações de cada relatório e que essas opções de filtro e classificação fiquem disponíveis na tela de entrada do relatório. Tudo que é marcado aqui no filtro, ele aparece aqui anteriormente, e desses dados você consegue exportar, tanto para a planilha como para relatórios de PDF já. 48 a longo prazo. Acabou. 49 a longo prazo. Uma questão? Aqui eu ei, tô ouvindo? Agora eu troco de lugar. Deixa eu a barriga. Agora você sabe o que Gabriel passa nessa barriga. O pessoal, oi. Você tem que estar na reunião. Enquanto você não vai indo, tá? Para você poder aparecer ali. Você sabe, você vai falar lá de lá, como faz? Esse aqui que o Leonardo passou. Você tem que estar nele. Ó, Vinícius tem uma pergunta sobre convênios aí, sobre o módulo. Eu acho que a gente não está conseguindo te ouvir aqui não, Vinícius. Tirou o fone.
Vai, pode perguntar. Ele tá no mudo, ele tá no mudo. Ah, ele tá no mundo. Ele tá no mudo. Esse é o cadastro dele. Mas por que eles estão... Muitos convênios da prestação de contas. Abre o chat. Olha como é que você me contas. Vocês conseguem ver? Tá vendo a atribuição de ficar disponíveis de transparência? Anexos. Quando são cadastrados no instrumento, você coloca a opção de se ele vai ser visível ou não no transparência. Eu vi? Tem aqui, ó. Deixa eu ver no possível. Você tá onde? Cara, já desconectou. Abriu. Tá com o seu logado? Não, dentro da análise da prestação, não. É dentro do detalhe do instrumento. Dentro do detalhe do Porque instrumento. são aqueles anexos que são exportados por transparência, são os que estão presentes dentro do detalhe do instrumento. Tem que pegar o anexo da prestação e colocar dentro do instrumento. Cara, depois a gente coloca futuramente também lá, né? As pessoas preenchem errado. Entendi. Acho que a gente consegue colocar também, exportar por transparência. Não, é só fazer. É só ter cuidado do dado não ir diretamente para transparência, porque às vezes nem todo dado é público, né? Então. Não, eu estou falando que precisa disponibilizar ali também. Isso a gente consegue Não, isso é implementar. tranquilo. Vou só colocar o aviso e colocar a opção de marcar aquele dado vai para transparência também. No externo, né? Exatamente. Na análise. Quando a pessoa preencher a análise já ir também para o transparência. Exatamente. Ok. Isso é interessante. A gente abre até um chamado, Vinícius, para já ficar na fila, tá? Para poder implementar isso. Agora, Raul, você vai ter que compartilhar a sua tela. Volta lá no... Até porque a parte de prestação de contas que está hoje é mais manual. Ele tirou o som dele, mas a gente não está ouvindo. Pode, compartilha. Aí você compartilha a tela. Tela, janela, guia. Isso aí. Escolhe tela cheia. Clica aí na tela cheia e compartilhar. Pode ser oculto aqui. Olha lá, você já está aparecendo no telão. Deixa o chat aqui. Exibição. Foco no conteúdo. Falou, Luiz. Falou, Luiz. Valeu. Tchau. Acho que tá certinho, tá? Uma hora a gente mata o Obras. Eu espero... O Obras é até que tem muito curto prazo. Espero o Felipe. E aí amanhã fica só transparência, né? Transferência rápida, o Prestação de recursos. E o contratações. Planejamento de contratações. Mas a gente está vendo aqui se o Anquimar... Só esperando o Anquimar chegar. Tá. Confirmar se pode. Que seria ele? Anquimar e Luciana. Ah. Mexe no contrato. Não é contrato, na verdade era o planejamento. Tem a Samira também que estava vendo esse processo. Mas a Samira não consegue. Entendi. Uma água, cara, sim. Acabou a água ali? Essa balinha você comprou para as meninas? Não sei, você tá com vontade de comer? Não. Pode abrir, não tem Vai problema não. distribuir? Pode abrir, Léo. A outra aqui no Eu soube que já loja está com um Deixa eu desejo. ter colocado um bombom aqui na mesa. Oi? Está com desejo de comer uma balinha de coco dessa que a Gabriel trouxe aqui. Pois é. Ele tá Mas recusar chocando fazer esse essa negócio aí. Você pode. Lá com ele, abre e dá um pra cada um. Pode pegar pra grávida também. Charlotte. Aí você quer, então, que a gente faça o negócio em 4 meses para quando você voltar de licença da maternidade, está tudo resolvido, é isso? Que negócio? O negócio da integração lá com os apelidos da irmã? Não, eu não quero nada. Eu quero que resolva. Eu queria que já tivesse esse mês. Deixa eu te falar, Leonardo, você viu o e-mail da Naira? Mas eu preciso de que você responda. Então, mas assim, porque o que acontece? Eu posso responder genericamente, mas a gente precisa se debruçar sobre aquilo ali para efetivamente começar a fazer, para que eu possa dizer onde está, porque a gente já sabe que não vai funcionar. Assim, não vai funcionar. Tem muita coisa que vai funcionar.
Tem coisa ali que não vai. Porque tem um volume de dados que é muito grande. Então, eles estão limitando o volume de dados para a gente acessar. Eles estão colocando individualmente em cada tabela. Então, assim, se a gente conseguir dizer assim, olha, nada é alterado nos sistemas da Smart, eu só incluo coisas. Aí seria fácil, eu pego lá e só pego tudo. Mais um pouco, Mas a gente sabe que isso vai ser alterado, um registro para cadastrador. Outro dia, alguém vai lá e altera, eu tenho que tem coisas que a gente vai precisar. Não, beleza, eu só preciso que você responda o que você já tem, o que você acha pertinente, e coloque dentro do e-mail também as suas ponderações. Porque a Lídia vai até mandar esse e-mail da Nádia para a SBTI também, porque tem coisas da SBTI também. Então, não quero minha vida ter sol. Aí, tá vendo? E tá mesmo, tá? Porque daqui a pouco Dá ser só? Pergunta para o Felipe depois, quando ele chegar. obrigada. Pergunta, Felipe. Eu ia falar, mas já que eu engoli, mas já que você falou, então você pergunta, Tô Felipe. de dieta, cara. Você eu comia isso. Olha só! Não tem vontade de comer, não dá não. Aí, Léo, você pode ser responda, assim. Tá. Eu não vou estar, mas a Lídia está à frente. Você tem umas. E aí, como a Nari situações que não vai integrar, porque eu envolveu o gestor vou fiscal do nosso contrato, da Tech Trilha, você bote alguma coisa. Tá. Aí, se você quiser já ponderar essas coisas aí, você quer marcar uma reunião para conversar mais, eu acho válido você colocar suas observações também. Já bota o que você tem, Porque bota a o que gente você... tem, assim, coisas que a gente manda para eles também. Para A gente poder tem chateados, porque Tá com aquela dado vez que a gente fez cadastrado aqui uma na reunião lá com eles, eu vou lá e tal, puxo, ficamos fazendo um cadastrar, teste, nós fizemos, mas não Nada, faz né? Mas não é nada, certo. entendeu? Eu fazer Então a isso. gente disponibilizou uma API para eles consumirem, eles não Aí quando consumiram. tá cadastrado, eu tô A gente pediu uma API para eles, pra gente testar, eles não mandaram. E aí, assim, aí agora a gente sabe que eles pegaram e mandaram tudo, fizeram tudo e mandaram tudo. Não tô fazendo. Mas agora eu preciso pegar algumas situações individuais que, ao longo da construção, vão acontecer. Muita coisa lá. Graças a Deus. Mas E, aí... assim, e nesse novo contrato é que a gente tem hora prevista. Tem, inclusive, ponto de discussão que a gente pode incluir no contrato, Tá ótimo. cobrar pelo Mas assim, se eu fosse você, eu não colocaria isso. Porque no nosso contrato atual, está previsto a Então, API. assim, eu fiquei. Não, mas a gente já atendeu. Isso a gente já atendeu. Está previsto várias formas de integração. No nosso contrato atual já prevê a API de integração. Mas o nosso contrato atual já está integrado. Se for uma etapa de implantação lá de trás, a gente já atendeu. Não, mas assim, já atendeu. Mas assim, vocês não precisam integrar de qualquer jeito. Mudou um outro sistema, vocês têm que integrar como tem que ser. Eu não vou formalizar isso que eu estou te falando. Desculpa falando, porque já existe um contrato velho, o que está vigente, essa questão, entendeu? Mas assim, hoje a gente já tem API. A gente já trabalha com API. Tem coisas que eles mandam via API para a gente, tem coisas que a gente manda para eles via API. Toda a parte de QDD, por exemplo, já é feita via API. Então, tem coisas que já são feitas. E isso foi uma etapa de implantação que já foi esperada no contrato atual, entendeu? Então, gente, vamos começar? Bom, aí eu só preciso que você responda lá, pelo amor de Deus. Tá bom. Vamos lá, então. Obras, então, né? B1. Através do sistema, deve ser possível cadastrar e controlar as obras e serviços de engenharia do município, desde a solicitação, fase de planejamento, até a obra ser contratada e executada. Então, aqui no cadastro, né, eu vou incluir uma nova obra e serviço, e aqui eu consigo distinguir, né, pela categoria, se é uma obra, se é um serviço de engenharia, e aí eu escolho o tipo. E aqui embaixo o estágio geral, né, eu consigo adicionar se é uma obra planejada, orçamentação, execução, e eu escolhendo aqui a categoria do estágio, e me dá a opção para selecionar o estágio ou subestágio de cada um. 2. O sistema deve permitir cadastrar as entidades de financiamento que fornecem recursos financeiros para a execução dos contratos de obras civil, engenharia e projetos. De utilitários, eu tenho cadastro de entidades, eu vou visualizar todas as entidades. Aqui já tem algumas e eu consigo cadastrar a qualquer momento uma nova entidade de financiamento.
3. O sistema deve permitir visualização rápida através de gráficos do estágio de execução das obras e do agrupamento de obras por função de governo às quais se destinam. Na tela inicial eu tenho aqui os gráficos de estágio, né? De funções de governo, com todas as áreas, com as entidades financeiras. 4. O sistema deve permitir cadastrar tipos de obras, como obra nova, reforma, ampliação, pavimentação de via, contenção, etc. Tipos de obra. Eu venho na lista, e aqui ele dá a opção de escolher, de visualizar, né, todos os tipos. Aqui já tem alguns cadastrados, e aqui dentro de incluir, do botão mais, eu consigo cadastrar um novo tipo, se não tiver aqui dentro dessa lista. E aqui eu consigo associar a categoria, se é uma obra, se é um serviço, ou se é um serviço de engenharia. 5. O sistema deve permitir a integração do sistema de obras com o sistema de planejamento de forma a possibilitar a gestão de todas as fases, planejamento, execução, montagem, etc. Vou entrar aqui numa obra já cadastrada, uma obra associada, e aqui embaixo, na parte do detalhes, tem a associação dela com as etapas e projetos. Então, aqui eu tenho o plano, a ação e o projeto, e a etapa. Se eu clicar aqui no link, ele vai me levar lá para o sistema de planejamento, onde eu vou conseguir detalhar toda aquela etapa. E a mesma coisa para a parte de projeto, né? Eu clico aqui, ele vai me detalhar, vai me levar lá para o sistema de planejamento, onde eu consigo detalhar toda a informação do projeto. 6. O sistema deve permitir cadastrar tipos de regime de execução de contrato, como empreitada por preço global, empreitada por preço unitário, tarefa, empreitada integral. Mesma coisa, aqui dentro de utilitários, eu consigo cadastrar regimes de execução. Aqui eu tenho a lista com todos os regimes, né? E aqui eu consigo incluir um novo regime, e quando eu incluo esse novo regime, lá no cadastro da obra, eu consigo associar esse novo regime de execução. Cadê aqui? Já faz a vinculação de lá com aqui. 7. O sistema deve permitir cadastrar tipos de status que podem ser utilizados em gestão de obras e serviços de engenharia, tais como estudo de viabilidade, captação de recursos, apropriação, projeto, orçamento, licitações, etc. E a mesma coisa aqui, em utilitários eu consigo visualizar todos os estágios. Então tem esses estágios aí que vocês listou, né? Viabilidade, captação de recursos, licitação, orçamentação, realizado, e cada dentro desse estágio, subestágios com seus próximos requisitos. 8. O sistema deve permitir cadastrar status de projeto que podem ser utilizados em gestão de obras e serviços de engenharia e arquitetura, como elaboração de projeto, projeto concluído, etc. Aí dentro do estágio de projeto, você tem lá os subestágios. Cada subetapa lá, o subestágio daquele estágio. Elaboração de projeto, projeto concluído. E aqui você consegue adicionar mais um novo. Os três seguintes são a mesma coisa, só que é o status do orçamento. Aqui tem o orçamento. Que pode ser utilizado de gestão, substatus deles. Todos os substatus em elaboração, guardando cotação, cancelado, concluído e paralisado. Os status de licitação. Licitado, preparação digital publicada em licitação e contratado. Mesma coisa, consigo editar e incluir um novo aqui também. E o status de execução de obras. Execução aqui. Tem estágio da execução, reiniciado, iniciado, paralisado, cancelado, concluído, contrato rescindido. E é flexível, né? Você pode criar. Pode criar a qualquer momento, editar. 12. O sistema deve permitir cadastrar obras civis de engenharia de todas as secretarias e órgãos municipais, contendo o nome da obra. Nome da obra. Descrição resumida da finalidade da obra-serviço. Secretaria requisitante. Setor requisitante. Calma. Secretaria requisitante. Setor. Responsável. Telefone, e-mail do requisitante. O telefone ele fica lá na fica no cadastro do responsável, lá no cadastro da pessoa tem um e-mail. Abre um responsável qualquer, abre o outro. Órgão financiador.
Só um pouquinho, Léo. Só um pouquinho. Aí aqui tem o, Aqui, ó, você cadastra o órgão responsável, tem o e-mail, telefone, lá no cadastro de pessoas. O órgão financiador, Órgão financiador aqui, ó. previsão de localização, Aí previsão de localização é no No momento detalhe. depois, no detalhe. tá? Inscrição fiscal do imóvel, também no detalhe. comunidade ou região que será atendida. Deixa eu mostrar um detalhe aqui. Então, peraí, vamos lá, Léo. Previsão de localização, né? Previsão de localização, Então, lá no detalhe da obra, eu consigo colocar o bairro, né? O logradouro, e aqui o endereço completo. Aí E aqui aí, eu entre os consigo pontos, é a a inscrição do inscrição imóvel. fiscal do imóvel, que eu acrescento inscrição com a massa. A região, aí eu consigo colocar essa região 1, região 2, região 3, região 4. E mais o quê? Não tá certo. é isso. Só isso. O 13, o sistema deve permitir a visualização através de gráfico do volume de obras e serviços por bairro do município. Bairro. Aí aqui a gente tem na lista de obras e serviços aqui dentro, um gráfico por bairro, para visualizar o volume de obras por cada bairro. 14, o sistema deve permitir a criação de marcadores de obras civis de engenharia para permitir uma classificação livre para consulta. Aqui a gente consegue cadastrar marcadores dentro de utilitários, então já tem uma lista de previamente marcadores, e aqui eu consigo adicionar um novo marcador que vai ser um carimbo para aquela obra. E lá no detalhe, no cadastro de uma obra, deixa eu editar isso daqui, eu consigo associar esse marcador. Não precisa digitar na própria plano de fora, você consegue. Aqui, ó, o marcador que eu acabei de criar. O sistema deve permitir cadastrar tipos de serviços relacionados a obras e serviços de engenharia, tais como uma página. 77. Então, Qual que é o requisito, Léo? Tais como? Tais como reforma e ampliação, Reforma e ou ampliação, construção nova, pavimentação e manutenção de via, contenção, projetos novos e revisão de engenharia e arquitetura, projetos novos e revisão de arquitetura, laudo de avaliação de risco geológico, laudo de avaliação de imóvel, levantamento topográfico, arborização e paisagismo, sinalização. Um tipo de obra. Na verdade, como são cadastros, pode cadastrar o que você quiser, criando a tipologia, se é obra ou se é serviço de engenharia. 16. O sistema deve permitir ao setor responsável identificar o tipo de serviço para cada obra cadastrada. Dentro do lado do cadastro, você consegue, igual eu mostrei anteriormente, né? Colocar o tipo e aqui embaixo a secretaria de cada obra. Aqui, curto prazo, plano 19. O sistema deverá permitir acompanhar o desenvolvimento da obra ao longo do tempo, incluindo os valores previstos, contratados, aditados, empenhados e pagos, registrados, registros de ocorrências e as medições realizadas com o respectivo saldo a pagar, cronograma financeiro. Então, vamos devagar, peraí. Vamos lá. Lá no detalhe da obra, então, tipo, o primeiro campo é valor previsto, né? Valores previstos. Valor previsto aqui em cima. Aí vai falando para mim. Valores previstos, depois contratados. Contratado, aditado, empenhado, pago. Já está ali, estou contratado, já tenho aditado, já tenho empenhado, pago e medido ali. E o saldo que você tem a medir e o saldo empenhado a medir. Empenhados e pagos. Aí está registro de ocorrências e medições realizadas. Então, a registro de ocorrência primeiro. Aqui são os acompanhamentos, né? Eu consigo cadastrar um novo acompanhamento para a obra, que são as ocorrências, já tem algum aqui. E as medições, né? As medições lá na lista de medições que eu consigo acompanhar a evolução toda da obra. Eu já tenho a primeira medição, aí tem um detalhe, né? Valor pago de cada medição. Processo e o período. 20.
O sistema deve permitir o acompanhamento físico da obra através das medições e o acompanhamento financeiro através da consulta dos empenhos, liquidações e pagamentos. Eu acho que A mesma coisa, né? O da medição é o acompanhamento. mostra ela detalhada aí para ver. Aí aqui a gente Que é o consegue físico, né? ir medindo a item a item, cada quantitativo de cada item daquela planilha. Você tem a quantidade medida, o valor medido. O empenho, liquidação e pagamento naquele que você mostrou, né? Isso. Não, vou mostrar também. Aí ele vai levar lá pro Contratos. contrato. E ela, como a execução da obra sempre acontece via contrato, a gente joga esse Aí contrato. aqui na telinha de detalhes da obra eu tenho um link com o contrato. O resumo já está ali, né? Não, Já então o consigo- resumo tá ali, mas O detalhe. aí se for. Ali tá o resumo do valor, né? Isso. O resumo final. Aí se for o resumo desses empenhos, aí vai para essa tela. Não, o resumo, o total empenhado já está lá, né? Não, então aí o É o descritivo. O detalhe dos Aí eu empenhos. pego o empenho lá, né? Cliquei lá, segue obras e vim para o contrato. E aqui, pelo número de empenho, eu consigo ver o que foi liquidado já, o que já foi pago, tudo daquele empenho. Pronto, então é longo prazo, curto prazo. 26 agora, né? 26. O sistema deve permitir o arquivamento de documentos relacionados às demandas de obras de civil engenharia e arquitetura, como projeto básico, projeto executivo, plantas baixas em CAD, memorial descritivo, planilhas, gráficos, laudos, perspectivas, imagens, etc. Dentro do detalhe da obra, eu tenho uma parte aqui de anexo, né, para anexar os arquivos. E aqui, quando eu abro ela, ele vai me dar o grupo para me selecionar cada arquivo. O tipo, né, que o Léo mencionou. RT, aí tem que ir falando. Não, mas ele é cadastrado, né? Configurável, executivo, tudo. É porque tá no etc, então. 37. Consulta por bairro. Obras por um mais Consulta de bairro. obras por um mais bairros. Então, lá na pesquisa avançada, consigo pesquisar por uma ou mais bairros, né, dentro da obra. Então, posso selecionar aqui aeroporto e Jardim Camboriú. Um ou mais bairros, né? Peço para filtrar e vai me trazer todas as obras listadas que tem aqueles 2 bairros marcados. Filtrar aqui. Aí a gente tinha 527 obras, né, do conjunto todo, e agora só as 13 obras aqui com esse filtro. Com aeroporto. Aqui são mais de uma bairro, né? Mas ele pega Jardim Camboriú também. Os bairros que a gente filtrou. E o próximo filtro também, Wagner, é filtro por tipo de obra-serviço, por secretaria e por responsável técnico. Onde tem isso, não? É outro item. 38. 38. Ah, tá. Então, a mesma coisa, lá na pesquisa avançada, eu vou montar o meu filtro. Aí eu vou montar aqui o filtro por secretaria, né? Então, uma secretaria responsável técnico. Tipo de obra, secretaria e responsável. Tipo de obra. Então, tipo de obra, secretaria e responsável técnico. Tira o bairro agora, né? Eu tirei. Tirou? Ele vai me trazer... Essa aqui é apenas uma obra que foi o que ele encontrou naquele conjunto. O sistema deve permitir gerar relatórios de acompanhamento físico-financeiro e obras e serviços de engenharia com apresentação layout na forma de gerenciamento de projeto. Aqui dentro da minha detalhe da obra, eu consigo acessar minha planilha de contrato e aqui eu vou gerar um relatório em estilo de gerência de projeto. Vou abrir aqui. Abriu. Não, está abrindo. Aqui eu tenho minha planilha com todos os itens e ele consegue montar um relatório de gerência de projeto com as informações que foi executado etapa a etapa daquele grupo.
Aqui, por exemplo, tem administração local de grupos, serviços preliminares. Então, as etapas e grupos pais, né, que a gente chama, a gente consegue acompanhar o percentual executado de cada um. Esse relatório ficou bem legal, ficou fácil para o cara saber o que já andou, o que não andou da obra. E você consegue enxergar por dentro, né? Você não vê só o percentual executado da obra, né? Você vê por dentro, bem legal. 40. O sistema deve permitir gerar relatórios para acompanhamento das obras de serviços de engenharia, informando o órgão cliente, número de processo administrativo. Você quer indicar, né? Não, vamos lá. Abre. A partir da lista, né, eu consigo vir aqui e gerar aquele relatório de exportação, né? E aqui eu monto os campos Se você quiser, na verdade. Aí pode falar. Eu já tenho que obra, bairro e número de contato. Órgão cliente, número de processo administrativo, tipo de serviço, obra, regional, inscrição fiscal. Tipo também, né? Isso. Tá? Bairro, região. Regional, inscrição fiscal, área do terreno. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Eu vou passando. Tá? Então, vou pegar aqui responsável, área, terreno. Área de equipamento atual, edificação existente. Área de equipamento atual já foi. Área construída final. Regiões também. Custo do terreno, custo do projeto. Secretaria. Eu acho que não precisa validar todos, não. Porque, na verdade, ele está etc. Esse aí é editável ou não? Tem que botar... Não, são todos disponíveis. Você escolhe o que você quer e gera um relatório. Mas tem obra, bairro, número de contato. Porque às vezes tem campo aí que é um campo que não é um campo explícito do negócio, é uma conta que a gente busca, é uma coisa que a gente implementa como vocês pedem. Era isso que eu ia falar, dependendo se não tivesse, não for possível a gente incluir, a gente abre chamada e inclui. Exatamente. Mas isso aí são todos, os campos que estão ali, são todos da obra mesmo, área construída, área final. Acabou. Aqui o relatório geral. Aqueles campos que a gente está de O entrada. pessoal costumava imprimir esse relatório em A3, você lembra? A3, Lembro. A2. Imprimir em A2, exatamente. Até hoje tem opção, né? Volta lá. Tem a opção de A3. Você escolhe a Acho que é fonte. A2, eu acho. A3. Beleza. O resto é curto prazo. Agora é seguinte. Aí ata, deixa eu assinar. Depois você fala. Mas você não te libera, né? Tem o pessoal imediatamente. É o pessoal. Da vez. Gente, obrigada. Obrigado a vocês. Não, obrigada. Até a próxima. Boa hora. Ótimo. Obrigada. Boas férias, com muitas aspas. Férias. Ai, meu Deus. Férias divertidas. É o primeiro? Charlotte. É o primeiro? Menina Esther. Aqui, ó, duas meninas. Duas meninas também aqui, ó. Ela é maravilhosa. Melhor nome Bem abençoada. Bem abençoada. Eu tenho duas meninas e um menino. Quase um deles é menino, não é, né? A minha mais novinha, que é temporã, já está com 18 anos. Caramba. Pode parar a gravação, porque eu tenho que esperar o fim. Tchau, gente. Tchau. Obrigada, menina aqui. Só o Léo que ainda tem